Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula prática do seu curso de Java orientado a objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à aula 08B, que é a aula prática da aula teórica 08A. E durante essas aulas 8, a gente fez o relacionamento entre classes, e eu mostrei para você como dar uma aprimorada naquele nosso exemplo do Ultra Emoji Combat. Então, o que a gente fez na aula teórica, agora a gente vai fazer diretamente na aula prática, utilizando como base a linguagem Java. Se você se lembra muito bem da última aula, eu mostrei para você como fazer a ligação entre as duas classes, lutador e luta, por meio de uma agregação. E se por acaso você não sabe o que é relacionamento entre classes, o que é agregação e como é que isso tudo funciona, é porque você pulou a aula teórica ou então porque você não prestou atenção direito nela. O que a gente fez na aula passada foi exatamente criar objetos, instanciar objetos de uma determinada classe e fazer uma ligação desses objetos diretamente com outra classe, que no nosso caso aqui é a classe luta. Então nós temos aqui, ó, apresentado do lado, a gente tem dois objetos de lutador, dois objetos instanciados da classe lutador, e aqui embaixo a gente tem a classe luta. Nessa classe luta, a gente vai fazer ligações. Isso é, na classe luta a gente tem os atributos desafiado e desafiador, que são instâncias de lutador. Então a gente vai fazer a ligação entre as classes. Você assistiu a aula teórica, você sabe disso. Se você ainda não sabe, assista a aula teórica. Clicando aqui em cima, ó, você aqui no izinho de interatividade, você vai ver a playlist diretamente do curso de Programação Orientada a Objeto na linguagem que você escolheu, em Java ou em PHP. Clique nela e assista a aula 08A. Sem ela, você não vai conseguir. Na verdade, sem a 07A e B e a 08A, você não consegue dar prosseguimento nessa aula. Até porque muitos dos códigos que eu vou utilizar aqui foram feitos na aula 07B. Então para de preguiça, senão depois você vai ficar botando a culpa na programação. Vai dizer que programação orientada a objeto é difícil. Você que não estudou direito. Basicamente, o código que a gente criou foi esse daqui que está aparecendo do lado. Então, ó, eu botei lá em cima a classe, as duas classes, né, na verdade, o instanciamento de um objeto de lutador e a classe de luta que está lá em cima. Aqui do lado, eu coloquei a base da classe luta, que é a nossa classe nova, e que vai utilizar aqui do lado, ó, duas vezes a classe lutador. Então você tem a relação aí de vermelhinho apontando a seta para cima. Então vamos entrar no nosso ambiente. Eu vou deixar, como sempre, deixo essa tela aqui do lado, esse código vai ficar parado aqui, para a gente poder fazer a relação entre um e outro. Então vamos abrir exatamente aquele mesmo projeto que a gente fez na aula passada e vamos ver como isso tudo funciona. Já estamos aqui no nosso ambiente do NetBeans, vou abrir em projetos, eu tenho o Ultra Emoji Combat, que foi o projeto feito na aula passada. Vou ampliar aqui, vou abrir a área de pacotes e vou abrir o pacote Ultra Emoji Combat. Nós já temos a classe lutador, que foi aquela classe que a gente criou na aula passada, deixa eu dar uma ampliada aqui na letra, e também criamos a classe principal, né, a classe chamadora, onde a gente tinha aqui os lutadores, cada um foi cadastrado de 01 até 05, eu vou tirar isso daqui só, tá? Deixa somente até aqui. Então fizemos a declaração do vetor de 6 posições e colocamos aqui os lutadores dentro do vetor. O que nós vamos fazer agora é clicar aqui no projeto, botão direito em cima do nome do pacote, então tá o pacote aqui amarelinho, botão direito em cima do nome dele, novo e nova classe. Nessa nova classe nós vamos chamar de luta. E aí nós vamos criar esse código, que é da classe luta, que está exatamente igual ao daqui. Vamos começar aqui com os atributos e os métodos públicos. Primeiro o atributo desafiado, que é exatamente do tipo lutador. Eu vou utilizar o nome da outra classe diretamente aqui. Você vê que o Java não tem objeção nenhuma em fazer isso. Outra coisa é o lutador, que é desafiante. Você percebe aqui, ó, compara o que está aqui com o que está aqui do lado. Está bem parecido. Vamos fazer rounds e um lógico, que é o aprovada. Então esses são os atributos. Se você comparar o código em Java com o código em algoritmo, está muito parecido. Agora nós vamos criar os dois métodos, o marcar luta e o lutar. Todos eles públicos. Public void marcar luta e public void lutar. Compara o que está aqui com o que está aqui do lado. Não existe quase nenhuma diferença. Então não tem muito mistério, né? Outra coisa que nós fizemos na aula passada foi criar os métodos getters e os métodos setters. Eu coloquei como preferência aqui, ó, nesse lado está aparecendo, o método setDesafio e o método getDesafio. E lembra que ele retorna não um tipo primitivo, e sim um tipo abstrato de dado. Vamos ver como é que se comporta isso fazendo em Java e nós vamos criar automaticamente o código para ficar mais simples para você. Aqui nós vamos criar os métodos especiais e vamos inserir código, ó, botão direito
inserir código e nós vamos getter e setter. Nós não vamos ter construtor nessa classe. Pode até ser feito, mas nesse exercício eu não fiz. Vou querer todos os getters e setters, tá vendo aqui, ó, que ele é do tipo lutador, eu vou gerar, e ele já vai gerar, ó, o desafiado. Ó, get desafiado retorna um tipo lutador. Set desafiado, ele recebe um parâmetro do tipo lutador. Então, ele já fez automaticamente, eu não preciso me preocupar com getters e setters, mesmo quando eu utilizo tipos abstratos de dados, que são esses casos aqui. E agora que a gente já fez tudo isso, falta a gente complementar os nossos métodos públicos, que a gente vai colocar lá para ficar disponível na hora que a gente criar uma luta. Sendo assim, eu vou colocar aqui desse lado o código que a gente fez do marcar luta, e aí ele vai receber 2 parâmetros, aquilo tudo que está acontecendo aqui e que aconteceu lá na aula teórica, a gente vai fazer diretamente no Java. Vou deixar aqui do lado mais uma vez para você poder ter o efeito de comparação. Pra você poder ver o código, olhar e falar assim, pô, peraí, mas parece bastante. Parece, porque se a gente entendeu na teoria, botar para a linguagem de programação não vai ter dificuldade nenhuma. Então, como eu disse anteriormente, o marcar luta vai receber 2 parâmetros do tipo lutador. Vai ser lutador L1, L2. Tem que botar lutador também. Lutador L1, lutador L2. Ele vai receber 2 lutadores como parâmetro e vai verificar se L1 pode lutar com L2. Vamos verificar aqui. A primeira coisa, nós vamos ver se eles são da mesma categoria. Ó. Se L1.getCategoria for igual a L2.getCategoria, isso daqui o NetBeans deve reclamar um pouquinho. Já reclamou. Ele vai pedir para usar o equals no lugar do igual a igual. Já que o tipo string, né, que a categoria é string, já que esse tipo string ele é uma classe, ele pede para que você use o método equals. Então, vou botar aqui, ó, L1.getCategoria.equals a L2.getCategoria. Ah, e tira esse final aqui. Então, é a mesma coisa que está ali do lado, só que eu estou utilizando o equals e agora ele não tem mais nenhum aviso. Ele vai fazer se a categoria do primeiro for igual à categoria do segundo e também o e. A gente vai fazer assim, ó, 2 e's comerciais, como a gente aprendeu lá na aula de programação de Java. E se você não sabe a programação básica de Java, você está perdendo a oportunidade. Aqui em cima também tem um link diretamente para o curso de Java para iniciantes. Lá você vai aprender toda essa base. Também não adianta você pular etapas e tentar aprender programação orientada a objeto se você não sabe a programação, a base da programação de Java, que eu te dei nesse outro curso. Então é extremamente recomendável que você faça o curso básico antes de a gente fazer esse curso intermediário. Ele vai fazer se a categoria for igual à categoria 2 e o L1 for diferente de L2, aí sim ele vai fazer o aprovado ser verdadeiro. Então, this.aprovada recebe verdadeiro. O desafiado recebe L1. Então, this.desafiado recebe L1 e this.desafiante recebe L2. Caso contrário, isso é, se a categoria não for igual, ou então se o lutador for o mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que this.aprovada seja falso e this.desafiado seja igual a null e this.desafiante seja também null. Isso é, não tem lutador. E com isso foi criado aqui o código de marcar luta. Agora, a gente tem que fazer o outro código, que é o momento da luta efetivamente. O momento da luta, se você perceber aqui, não recebe parâmetro nenhum e utiliza um randomizador, utiliza um gerador de números aleatórios. A gente vai utilizar a classe random do Java para fazer essa tarefa. Então, eu vou deixar, mais uma vez, o código parado aqui e a gente vai ver como é que a gente adapta esse código que está aqui do lado diretamente no Java. Então, vamos parar aqui no método lutar, já está parado aqui, e como feito anteriormente, eu vou fazer aqui, ó, se this.aprovada, isso é, se a luta estiver aprovada, a luta vai acontecer. Se não, eu vou dar um erro aqui, ó. System out, a luta não pode acontecer, certo? Então, se eu mandar lutar e a luta não estiver aprovada, a luta não pode acontecer. Agora, se ela estiver aprovada, eu vou apresentar o lutador 1, que é o desafiado. Então, this.desafiado.apresentar e vou apresentar o desafiante. This.desafiante.apresentar. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou escrever 3 hashtags desafiado, 3 hashtags. E vou escrever também desafiante. Então, eu posso acrescentar funcionalidades à apresentação que já estava acontecendo. Agora chegou o momento de verificar a luta, né? Vamos gerar o resultado da luta. Então, a primeira coisa que eu vou ter que criar é um objeto do tipo random. Random, que eu vou chamar de aleatório, sem acento, é new random.
Esse daqui vai utilizar a classe random. Ele deu um erro aqui, ó, basta que eu clique com o botão esquerdo do mouse, adicionar importação. Ele vai vir aqui em cima e vai importar a classe random que está dentro do pacote Java Util. Então vamos aqui, ó. Agora nós vamos fazer com que o vencedor, que vai ser inteiro, recebe o valor de aleatório.nextInt3. Isso aí, ele vai gerar 3 resultados, 0, 1 ou 2. A partir de agora, nós vamos usar, como você olha aqui do lado, a estrutura escolha, que é o switch. O Java vai ser switch vencedor, abre e fecha. Aí eu vou ter o case 0, faz alguma coisa. Case 1, faz uma coisa. Case 2, faz outra coisa. Exatamente o que a gente fez anteriormente. Esse aqui é para empate, esse daqui é o desafiado vence, e esse daqui é o desafiante vence. Lembrando que para o switch eu tenho que ter um break em cada uma das estruturas. Então já vou colocar aqui para não ter problema. Meu último comando tem que ser o break. Então vamos adicionar aqui. Olhando o código do lado, case 0, ele escreve na tela empatou e vamos fazer o seguinte. This.desafiado.empatar luta e this.desafiante.empatar luta. Compare o daqui com o do lado, é igual. Vamos fazer aqui o case 1, escreve na tela venceu e vamos colocar o nome do desafiado, this.desafiado.getNome, vitória do... Aí vou colocar isso daqui. Vamos fazer this.desafiado.ganhar luta e vamos fazer automaticamente o desafiante perder luta, usando os métodos lá da classe. E aqui, se o desafiante ganha, vamos fazer aqui, vamos mostrar this.desafiante.getNome e vamos colocar lá vitória do e bota o nome do cara. Vamos fazer com que this.desafiante vença, ganhar luta, e vamos fazer com que this.desafiado perca a luta, perder luta. E aqui está completo o meu código que está aparecendo aí do lado, está exatamente o que está desenvolvido aqui em Java. Então fazer esse código foi super fácil. Agora nós temos que testar no nosso código principal. Temos também o código principal que a gente fez anteriormente. A parte do vetor já foi criada, o que a gente vai ter que criar é somente a parte de baixo e fazer aquilo tudo funcionar. Então vamos diretamente para o NetBeans, vamos para o nosso código principal, onde tem o nosso método main, e vamos começar a colocar tudo para funcionar. Vamos lá, ó. Já está tudo salvo aqui, vamos salvar tudo, já está tudo salvo. Vamos ao programa principal, então eu tenho as classes, ó. Eu já tenho aqui a classe lutador, a classe luta. A classe lutador eu não alterei nada, você percebe que eu criei uma classe totalmente nova que vai utilizar todas as características da classe antiga diretamente no meu código. Se eu executar aqui, não vai acontecer nada, tá vendo? Construído com sucesso, não aconteceu nada porque eu não fiz ação nenhuma. Agora, nós vamos, de acordo com o que está ali do lado, eu criei um objeto USC01, que é da classe luta. Então, luta, USC01, é uma new luta. Compara ali e vê se não está bem parecido. Vamos fazer com que USC01 seja marcada, marcar luta. Entre quais lutadores? Eu vou tentar marcar uma luta entre o Pretty Boy e o PutScript. Então, vamos marcar entre o Pretty Boy, que é o L0, e o PutScript, que é o L1. Exatamente o que está acontecendo ali do lado. Vamos dar play. Ele construiu com sucesso, isso é, a luta foi marcada. Vamos ver se a luta pode acontecer. Quando eu mandar a luta acontecer, ó, lutar, os lutadores vão ser apresentados, o resultado vai ser calculado e ele já vai atualizar automaticamente tudo. Ó. Executei, ó, o desafiado. Ó, chegou a hora, apresentamos o lutador Pretty Boy, exatamente o que a gente tinha feito antes. A hora do desafiante chegou a hora, e a luta empatou. Segundo o meu randomizador aqui, a luta empatou. Viu como é simples? A luta empatou e tudo foi atualizado. Olha só aqui, ó. Se empatou, eu tinha um empate para um lutador e 3 empates para o outro. Então esse lutador ficou com 2 empates e esse outro ficou com 3. Como eu vou fazer isso? Vou mostrar o status deles. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar o L0, ou vou mostrar o status de L0, L0.status, e depois o L1.status. Que no caso, se eu executar de novo, pode ser que não dê empate, né? Dê outra coisa. Mas vamos lá. Então, olha só. O desafiado tá lá, o desafiante tá lá. Aí vamos ver o que aconteceu. Aqui, deu uma vitória pro PutScript. Vamos melhorar aqui o resultado da luta. Aqui na luta, vamos fazer aqui, fazer com símbolos iguais, resultado da luta. E depois de mostrar o resultado, eu vou também escrever vários sinais de igual também, para ele
delimitar qual foi o resultado da luta. Vamos executar novamente. Vou executar esse meu código principal aqui. Então tá lá. Ó, lutou e o resultado da luta tá aqui. A vitória foi do Pretty Boy. O Pretty Boy é o primeiro aqui. Então o Pretty Boy, que tinha 11 vitórias, agora tem 12. E se o Pretty Boy ganhou do PutScript, o PutScript, que tinha 2 derrotas, agora tem 3 derrotas. Então vai ficar 12 vitórias para o Pretty Boy. Antes ele tinha 11. Vê? Tudo isso é feito automaticamente. E o PutScript, que tinha 2 derrotas, agora vai ter 3 derrotas. Olha lá, ele perdeu 3 vezes. Viu como é simples? Viu como é que o conteúdo viu como é que o resultado de uma luta interferiu automaticamente no resultado final e que eu utilizei uma classe? Viu como é que a agregação simplifica as coisas? Viu como é que a programação orientada a objeto reutiliza códigos e permite o crescimento disso tudo? Eu espero que isso esteja ficando bem claro para você, porque senão você não consegue entender a base da programação orientada a objeto e a beleza que ela tem. E aí vamos fazer alguns testes aqui, porque os nossos códigos eles têm princípios, né? Eu não posso fazer um lutador lutar com ele mesmo, eu não posso fazer um lutador lutar com outro que seja da outra categoria. Vamos ver se isso tudo está funcionando corretamente. Tá lá, ó. Vamos fazer com que essa luta aconteça entre o lutador 1 e o lutador 1. Eu não posso marcar uma luta dele com ele mesmo, né? O lutador 1 é o PutScript. Eu não posso fazer PutScript contra PutScript. Então, vamos executar. Olha lá, a luta não pode acontecer. Porque eu estou mandando um lutador 1 com lutador 1. Outra coisa, o PutScript ele pesa 57 quilos. Vamos botar ele para lutar com um cara de 105, que é o lutador 5, e ver se ele permite? Não deveria permitir. Vamos executar. A luta também não pode acontecer. Agora, a luta entre o lutador 4 e o lutador 5, que são lutadores um com 105, outros com 119, são da mesma categoria, pode acontecer sem problema nenhum. E a luta acontece, a vitória é de um e de outro e tudo mais. E aí, gostou? O que eu quero te incentivar é o seguinte: tente criar classes melhores do que as minhas. É claro que durante as aulas eu não consigo criar uma classe bem elaborada, gigante, cheia de funcionalidades. Por exemplo, a minha vitória aqui ela é calculada através de um número aleatório. Seria mais legal se essa vitória considerasse o peso, a experiência, quem ganhou mais, quem ganhou menos, uma coisa meio RPG. Tenta criar isso daí dentro do seu programa. Mas também não é assim, só porque o cara é mais pesado, mais experiente, ele sempre vai ganhar. Não, tem que ter um fator sorte aí. Tenta criar alguma coisa e bota aqui nos comentários uma solução para que você possa compartilhar com as pessoas. Você, pequeno gafanhoto, que não sabe direito fazer isso, vê quais são as recomendações aqui da galera, se a galera já fez, vê quais são os exemplos que eles criaram. A ideia é que esses comentários daqui fiquem com um grande fórum onde as pessoas possam colaborar. Então é isso, pequeno gafanhoto. Gostaria de agradecer aqui a sua paciência e gostaria de te incentivar, como sempre, a praticar, fazer, testar novos resultados. Por exemplo, eu só botei lutadores aqui do sexo masculino. E se você criar um atributo sexo, você não pode deixar um homem lutar com uma mulher, mesmo que ele seja da mesma categoria. Olha aí que legal. Então, a ideia da programação orientada a objeto é que ela represente a realidade. A minha aqui é uma mini realidade abstrata, porque eu tenho pouco tempo aqui dentro do YouTube para passar esse conteúdo para você. Então é isso, pequeno gafanhoto. Como sempre, eu quero te pedir, ó, olha aqui do lado. Olha que maravilha, você tá vendo esses botões? Tem um botão para você se inscrever no canal. Aqui na inscrição do canal você torna-se parte desse curso em vídeo. Alunos inscritos conseguem ver com mais velocidade que uma aula nova saiu. E as aulas são sempre às segundas e sextas-feiras. Segunda-feira, programação orientada a objeto e sexta-feira, Excel, no momento em que esse curso está saindo. Também tem um link para playlist. Aqui você vai ver todos os cursos, todas as aulas desse curso de Java com programação orientada a objeto que você está fazendo aqui. E lá embaixo, o curso em vídeo, você vai ver todos os cursos, inclusive o curso de programação orientada a objeto para PHP, que também tem uma playlist no YouTube que você pode acessar clicando aqui em cima nesse zinho de interatividade. Então é isso, pequeno gafanhoto. Seja um dos nossos apoiadores. A gente tem o site do Apoie-me, apoie.me/curso em vídeo, e você pode colaborar. Tá gostando dessa aula? Gostou da qualidade? Tá melhor do que o professor te explicou? Tá mais simples? Tá mais livre de bibliografias e de conceitos chatos? Seja um dos nossos colaboradores, torne-se um aluno apoiador e você só tem a ganhar porque você está disponibilizando mais aulas para as pessoas. A gente só consegue o lançamento de um bom curso se a gente tiver bons patrocinadores. Então eu queria agradecer aqui aos 3, a Hostnet Hospedagem de Site, ao Sistema Educando de Ensino e a todos os patrocinadores, apoiadores desse canal. Você pode ser um deles e eu ficaria muito feliz, muito honrado de ter você como nosso colaborador. Um forte abraço, pequeno gafanhoto, estude sempre e até a próxima!